Olá, turma, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora nós vamos com a nossa live de resolução de questões em direito tributário. Lindo, lindo, lindinho, um chuchuzinho para você ser aprovado na primeira fase do exame de ordem. Primeiro, eu quero que vocês coloquem aqui, porque tu vens, eu já escuto os teus sinais. Pessoal, eleva o seu astral, ok? Eleva a sua vibração. Tudo depende da forma como você encara a vida. Você pode ser um lamentador ou você pode tentar achar, e sempre tem, um quesito positivo em tudo que acontece na sua vida. Isso vai gerando um peso ou isso vai gerando uma leveza. Ai, que droga, está estudando em janeiro de 2023. Que bom que eu tenho a oportunidade de estar estudando em janeiro de 2023. Como é bom ter a oportunidade de poder estudar em janeiro de 2023 e me aprimorar. Vai dar tudo certo. Quero mandar um bom dia para Poliana, para o Tássio, para a Pátia, a Mílida, Sueli, Débora, Gabriel, Adilson, Deise. Um beijo para todos vocês. Fácil não é, Tássio, mas desistir em hipótese nenhuma. Ninguém consegue alcançar objetivos sem tentar algumas vezes, repetidamente. Vai valer a pena, ok? E a nossa primeira questão de hoje, de direito tributário, ela fala o seguinte: o que é um carnaval perto da sua aprovação, Pati? O que é um carnaval perto da sua aprovação? Meu aniversário é 6 de fevereiro e eu vou estar dando aula. O que é, pessoal? Nós temos objetivos maiores do que um carnaval. Nós vamos ser aprovados, nós vamos advogar e, de preferência, que a gente possa ser feliz. Vai dar tudo certo. Olha lá, ó. 22, 22, 22. Uma ação de execução fiscal, uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para a cobrança de crédito tributário referente ao imposto de renda de pessoa física dos exercícios de 2019 e 2020, conforme certidão de dívida ativa regularmente juntada. Na mesma data em que recebeu a citação, enviada pelo correio com o aviso de recepção, o executado entrou em contato com o advogado, constituindo para defender os seus direitos. Para tudo. Toda vez que a gente pensa em execução, ou na matriz eu falo em execução, eu falo assim, ó, lançou, notificou, não pagou, você será inscrito em dívida ativa e você será o quê? Executado. Quando você é executado, colega, ninguém quer debater mais nada não, entendeu? Acabou a fase de conversa. Quando você é executado, eu quero é cobrar. Eu, fisco, quero cobrar o que você não pagou. Cite-se para debater mais um pouquinho ou cite-se para pagar. Que conversa de debater. Execução é cite-se para pagar. Executou, cite-se para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora. Cite-se para pagar a dívida em 5 dias ou garantir a execução. Nós não estamos mais falando de processo de conhecimento, nós estamos falando de processo de execução. Então, quando você estiver fazendo a prova, você tem que tentar respirar um pouquinho, senão vai morrer sem ar. Você tem que tentar se acalmar, senão vai ter um treco. Porque tem questões, pessoal, que é base interpretativa. Execução não é processo de conhecimento. Não tem mais debate. Eu quero cobrar. Cobrar, cite-se para pagar a dívida em 5 dias ou garantir a execução e nomear bens à penhora. Se você não achar isso, não tem gabarito. O gabarito do exame de ordem está em ABCD, ou o gabarito do exame de ordem está no comando da questão. No comando da questão, você tem que responder o comando da questão, ok? Olha lá, fala o seguinte. Então, constituiu. Diante destes fatos, assinale a opção correta. Letra A. A citação é inválida. Não é não. A citação não é inválida não. Inclusive, o artigo 8º da Lei de Execução fala que será citado para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora. E a primeira forma de citação é via correio, via postal, com aviso de recebimento. Tá tudo certo.
citação via postal com carta de aviso de recebimento. Se não der certo, manda o oficial de justiça. Se não der certo, edital publicado em 30 dias e se você estiver fora do país, edital em 60 dias. Então, vou até escrever aqui, porque o objetivo é achar o gabarito? Claro que não. Gabarito por gabarito, jogue no Google. O objetivo aqui é fazer revisão. Então, quando você é citado em sede de execução fiscal, primeiro você é citado via postal, carta com aviso de recebimento, depois você é citado mediante oficial de justiça, se não der jeito, edital em 30 dias, e se você estiver fora do país, edital em 60 dias. Pessoal, resolver questão não é ir atrás do gabarito. A ideia dessa questão pode vir sucessivamente em 3, 4, 5 provas seguidas, como aconteceu em Estatuto e Tributário, questões repetidas o tema nas 4 últimas provas, mas você tem que aprender a fazer questão. Abra a questão, você tem que mapear a questão para estudar tudo que possa vir cobrado repetida nas provas subsequentes. Então, a citação não está inválida. Falso, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou edital. Falso, via postal, oficial de justiça, edital com 30 dias, se for fora do país, edital em 60 dias. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Falso, falso, falso. B. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar a sua contestação. Por quê? Por quê? Por quê? Não quero mais debater com você. Não quero mais debater com você. Eu quero cobrar. Que conversa de contestação, debate. Acabou a fase de debate. C. Citado. João poderá, dentro do prazo legal, que prazo legal? De 5 dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução. Ela tá linda, 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 lindinha, maravilhosa. Cite-se para pagar a dívida em 5 dias ou nomear bens à penhora. Gabarito, letra C. Lindinha, lindinha, lindinha. D. Olha por que a letra D está... Professor, já achei o gabarito é C. Dane-se, nós vamos fazer todas, nós precisamos estudar todas. Vai que na próxima prova, no 37º, vem como ideia de gabarito letra D. Você precisa saber, no prazo de 30 dias, contados da citação, João poderá oferecer embargos. Falso. O prazo de 30 dias dos embargos não é contado da citação, é contado da data da garantia do juízo, que é o artigo 16 da Lei 6.830 de 80. O prazo de embargos à execução fiscal não é contado da citação, é contado da garantia do juízo, do depósito, da fiança bancária do contrato seguro ou da nomeação de bens à penhora. Lembrando que em tributário, diferentemente de civil, só tem embargos à execução se houver a garantia do juízo. Se você não garantiu o juízo, não tem embargos. Se você não garantiu o juízo, não tem embargos. Se você não garantiu o juízo, não tem embargos em tributário. Em civil, embargos à execução civil. 15 dias, independe da garantia do juízo. Processo do trabalho, embargos à execução trabalhista em 5 dias, tem que garantir o juízo, salvo se for entidade filantrópica. Em tributário, embargos em 30 dias, só se houver a garantia do juízo e contado da data da garantia do juízo. Ponto final, gabarito, letra C. Pronto. Questão de número 23, muito linda, cara de prova, responsabilidade. Em 10 de maio de 2020, a sociedade empresária sofre fiscalização federal e, ao final, é autuada em R$100 mil o dó, além de multa e respectivos encargos a título de IPI, devido referente ao exercício de 2019, por omissão de envio lá nas declarações de débito. Lembrando que essas declarações de débito são obrigações acessórias. Bem como por falta de pagamento daquele imposto.
Em 20 de junho de 2020, a empresa recebe notificação de pagamento no prazo de 30 dias. Notificou, você tem 30 dias para efetuar o pagamento da relação jurídica. Você, como advogado da sociedade, é chamado para defender os interesses da empresa neste processo no mesmo dia da notificação, pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo. A prova entregou o nome do dispositivo, mas a prova entregou lá, ó, refletindo sobre a possibilidade, vou até pintar, de se adotar o mecanismo da denúncia espontânea prevista no Código Tributário Nacional, ok, pessoal? Para tudo. Olha lá, deu o nome do instituto. Denúncia espontânea é um benefício requerido pelo fisco, mas requerido pelo contribuinte contra o fisco, mas essa denúncia espontânea requerida pelo contribuinte, ela tem que ser requerida antes de qualquer procedimento administrativo ou judicial. Nada pode ter acontecido, senão ela não é espontânea. Pede desculpa antes de qualquer procedimento, não tem declaração, não tem autuação, não tem notificação, não tem dívida, não tem execução, nada aconteceu. Se você pedir desculpa antes de qualquer procedimento, paga o tributo à vista, paga os juros à vista e você se livra só do valor da multa. A denúncia espontânea te livra só do valor da multa, ok? Se for antes de qualquer procedimento. Só que ela já tinha feito a declaração. A própria empresa já tinha feito a declaração. Se a própria empresa já fez a declaração, quem deu causa ao início do procedimento? A própria empresa. Então, isso não é mais o que? Espontâneo. Se já tem declaração, o próprio contribuinte deu causa ao início do procedimento. Isso não é mais espontâneo. Morreu a denúncia espontânea. Artigo 138 do CTN. Artigo 138 do CTN. Olha lá. Certo? Fala lá. Poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a execução. Não pode, que apesar de não ter execução, já houve declaração por parte do contribuinte, já houve declaração, ok? B. Poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea? Não pode, já que ainda está dentro do prazo de pagamento, até está, mas o contribuinte já fez o quê? Declaração. O próprio contribuinte deu causa ao início do procedimento. Falso, falso. C. Não poderá mais ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, lindinha, após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, linda, gabarito letra C. O 138, parágrafo único do CTN, ele fala que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento de fiscalização. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento de fiscalização. Gabarito letra C. D. Não poderá mais ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, pode ser, pois o limite legal para adoção é de 40 salários mínimos. A pessoa fica louca, né? Nunca vi isso, deve ser essa. Não é. Porque se é um pato administrativo, se é um mato administrativo, G7, como passar em concurso público, isso é um absurdo jurídico, isso não existe no dispositivo. Não tem limite, só tem que ser antes de qualquer procedimento administrativo ou judicial, seja pelo fisco, seja pelo contribuinte. Certo, pessoal? Ok? Então, 23, gabarito letra C, C, C. Ok? Próximo. 24. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramento da praça central do bairro Gama, para tudo. Se você está fazendo uma prova de tributário e a prova começa, foi feita uma grande obra pública, o que tem que vir na sua cabecinha? Contribuição de melhoria.
necessariamente em tributário. Se eu estou falando de obra pública, eu estou falando de contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo cobrado de obra pública. Obra pública essa que gere valorização no seu imóvel particular. Fala comigo. Obra pública valorizou, o que você vai pagar na sua prova? Contribuição de melhoria, certo? Mas para cobrar contribuição de melhoria, eu tenho que calcular o valor dessa contribuição. E o cálculo dessa contribuição vai levar em consideração o custo total da obra, quanto que esta obra custou para os cofres públicos, 5 milhões, e qual é a zona beneficiada. Todo mundo na cidade vai ser beneficiado com a construção de uma ponte ou algumas pessoas, um bairro determinado. Então tem que ser feito um estudo para descobrir qual é a zona beneficiada, qual é o local da cidade que foi beneficiado e a valorização individual de cada imóvel. Porque todos os imóveis vão valorizar no mesmo montante ou em montantes distintos. E aí o somatório do que esses proprietários vão pagar, conforme a sua valorização individual, não pode ultrapassar o custo total da obra. Sempre que cai contribuição de melhoria, vem nessa lógica. Então lá tinha uma obra pública de recuperação e ampliação da Praça Central, custeada com recursos próprios, no valor de 500 mil reais. O valor da obra era de 500 mil reais. E que promoveu uma valorização dos imóveis apenas neste bairro lá. Promoveu uma valorização dos imóveis apenas neste bairro. Por quê? Porque não vai valorizar a cidade inteira, vai valorizar uma parte do bairro. Decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. Até aqui, vá lá, bem bonitinho. O referido tributo instituído mediante lei ordinária tá lindo. Se quiser cobrar contribuição de melhoria, como cobra? Os 4 entes podem cobrar, que vai ser o município beta, que é ele que está construindo a obra, e se criar, cria por lei ordinária, porque não é uma das 4 matérias de lei complementar. Quais são as 4 matérias de lei complementar? Norma geral, empréstimo compulsório, IGF e a competência residual. Tá lindo. O município pode criar e se criar, vai criar por lei ordinária. Tá tudo lindo até aqui, ok? Foi cobrado de todos os 5 mil... Mas por quê? Por quê? Foi cobrado de todos os 5 mil proprietários de imóveis privados daquela cidade. Cobrou em valor fixo de toda a população da cidade. Poderia ter cobrado de toda a população? Não. A cidade inteira valorizou? Não. Só uma parte da cidade teve valorização. Em valor fixo de R$200 piorou, mas piorou imensamente, porque não pode cobrar em valor fixo. As pessoas vão ter valorizações em percentuais diferentes. Não pode. José, advogado e morador do bairro Beta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante deste cenário, a referida contribuição para tudo. O cálculo dessa contribuição está certo ou errado? Errado. O município pode cobrar, pode ser por lei ordinária. A obra pública gerou uma valorização, mas eu não posso cobrar da cidade toda, porque só algumas pessoas valorizam, e eu não posso cobrar em valor fixo, porque elas vão valorizar em proporções diferentes. Se você não achar isso, não tem gabarito. Então vamos lá. A contribuição foi corretamente instituída? Foi não. Foi não. Porque o cálculo da contribuição de melhoria está o quê? Errado. É só uma parte em proporções distintas. Falso. Pois decorre de previsão legal específica, foi até por lei ordinária, tendo como fato gerador a obra pública, mas o cálculo da contribuição de melhoria, ele está o quê? Errado. Não vai rolar. Falso. B. Foi corretamente instituída. Não foi, o cálculo está errado. Pois respeitou o princípio da igualdade.
ao adotar o mesmo valor. Pelo contrário, meu filho, você desrespeitou a isonomia, você desrespeitou a igualdade quando cobra o mesmo valor de toda a cidade. Porque toda a cidade não valorizou, só uma parte em proporções o quê? Distintas. Falso, falso, falso. C. Foi incorretamente instituída. Pode ser. Por ter atingido imóveis que não se valorizaram. Verdadeiro. Em decorrência da obra e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Linda, 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 lindinha. Gabarito, letra C, que é o artigo 145, inciso 3º da Constituição, somado com o artigo 81 e 82 do CTN, ok? Próximo. Foi incorretamente instituída, verdadeiro, pois só pode ser cobrada nos casos em que a obra pública, que é isso? Seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação, iluminação. Da onde tirou este absurdo? Qualquer obra pública, construir uma escola, construir um hospital, construir uma delegacia, construir um parque, encanamentos de oleoduto, gasoduto, pavimentação, tudo que for obra pública que gera valorização vai gerar contribuição de melhoria. Não é exclusivamente essas citadas pela questão. Falso, falso, falso. Portanto, gabarito, letra C de casa. Cara de prova, cara de prova. Ok, pessoal? Certo até aqui? Pois bem, pois bem. Questão 25. Essa é linda, linda, lindinha. Passei a minha vida falando. Linda, linda, lindinha, mas ela é linda, o chuchuzinho. E vai cair de novo. E eu vou te dizer porque vai cair de novo. Quem avisa, amigo, é meia-noite, noite escura. Uma mulher com uma voz rouquíssima vai falar no seu ouvido. Vai cair na sua prova. 25. A Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou em 2022 auto de infração, autuou, notificou, lançou, peça segunda fase, anulatório, OMS repressivo, de R$1 milhão. Ai, que dor no coração. Em face da Sociedade Empresária Maçã LTDA, por não ter recolhido, não ter pagado o imposto de importação e a contribuição social sobre o lucro líquido. Não pagou imposto de importação sobre os livros e nem a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Aí é a situação. Incidentes sobre a comercialização de livros eletrônicos, e-books, por ela importado e comercializado no país. O Departamento Jurídico da Sociedade Autuada contrata você como advogado para emitir parecer sobre o tema. Para tudo. Para tudo. Fala comigo, bebê. Os livros, jornais, periódicos, no papel e no filme fotográfico. Pode ser livro físico, digital e eletrônico. Os livros físicos, digitais e eletrônicos possuem imunidade. Imunidade quê? De imposto. Que imposto? Qualquer imposto incidente sobre livro físico, digital e eletrônico. A imunidade de livro, fala comigo, é uma imunidade de imposto. Que imposto? Qualquer imposto incidente sobre livro físico, digital e eletrônico. A imunidade é só de imposto. A imunidade é só de imposto. A imunidade não é de contribuição. A imunidade não é de taxa. A imunidade não é de empréstimo. A imunidade de livro é uma imunidade só de imposto. Que imposto? Qualquer imposto incidente sobre livro físico, digital e eletrônico. Nunca teve imunidade de contribuição. A imunidade é de imposto. Que imposto? Qualquer imposto. Não aguento mais essa professora repetindo isso no meu ouvido. Meu filho, se repetindo, o aluno esquece porque ele é um ser humano de carne e osso, quanto mais sem repetir. E por que isso vai cair de novo? Porque é a mesma sistemática para a imunidade musical.
A imunidade musical, videofonogramas, CDs e DVDs de cunho musical, cantado, produzido ou de música brasileira, na produção da primeira mídia, da mídia original, tem imunidade de imposto. Que imposto? Qualquer imposto incidente sobre CDs e DVDs de cunho musical, cantado, produzido ou de música brasileira, na produção da primeira mídia. E a imunidade musical nunca foi cobrada no exame de ordem. Ela foi incluída em 2015, nós estamos em 2023, e ela nunca foi cobrada no exame de ordem. Então, a imunidade de livros e a imunidade musical é uma imunidade só de imposto. Que imposto? Qualquer imposto. Ah lá. Então, não vai pagar imposto de importação, porque tem uma o quê? Imunidade. Mas vai pagar contribuição social sobre lucro líquido. Contribuição social, aqui é o nome dela. Contribuição social sobre o lucro líquido. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Olha lá. O imposto de importação e a contribuição social sobre o lucro líquido são indevidas. E aí? Não. A contribuição social sobre o lucro líquido é devida? É. Você nunca teve imunidade de contribuição nos livros e nos CDs. É só de imposto, qualquer imposto, mas é só imposto. Falso. Pois os livros se enquadram em imunidade, até tem imunidade, mas a imunidade é só de imposto. Falso. B. Apenas o imposto de importação é indevido. Verdadeira, a imunidade só de imposto, pois os livros eletrônicos se enquadram no conceito de imunidade de livros. Lindinha. Gabarito letra B, 150, inciso 6º, a linha D da Constituição, e a súmula vinculante 57. Pessoal, as imunidades do inciso 6º, a linha A, recíproca, B, templos, C, partido político, entidade de educação, assistência social, livros e CDs e DVDs de cunho musical, é uma imunidade só de imposto. O 150 fala que é vedado aos 4 entes instituir e cobrar impostos. A imunidade do 150 é uma imunidade só de imposto. Só de imposto. Gabarito letra B. C. Apenas a contribuição indevida. Falso. Porque não tem imunidade de contribuição. Falso. Já morreu. E o imposto de importação e a CSLL são devidos. Falso. Porque pelo menos o imposto é indevido, porque nós temos o quê? Imunidade, ok? Então não vai dar. Próximo. Muito boa. Eu sou muito suspeita. Muito boa. Olha lá. A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação da sua própria contribuição social previdenciária prova, para a criação do regime próprio de previdência estadual a ser cobrada de seus servidores, pelo amor do Pai. Isso está lá no início da matriz. Vou até desenhar que a probabilidade de cair em prova é gigantesca. De novo, e eu vou dizer porque, de novo, pode cair em prova. Quem avisa, amigo, é de novo, essa história vai cair em prova. E quem avisa, amigo, é. Olha lá. Sobre as contribuições sociais, como regra, 98% das contribuições sociais são de competência exclusiva da União. Entenda, pessoal, que aula de resolução de questão ou estudo por questão não é busca de gabarito. Você não está fazendo a prova. Aula de questão ou estudo por questão é estudar a questão, abrir a questão, mapear a questão, porque de tanto fazer questão você começa a ter a ideia. Eu já vi isso em algum lugar. Gabarito por gabarito, este gabarito já caiu em prova, mas a ideia ela vem sendo sequencialmente repetida. Ó, então 98% das contribuições sociais são de competência exclusiva da União, salvo, obviamente é o salvo que cai na prova, salvo as contribuições previdenciárias do servidor federal
estadual, distrital ou municipal, porque se é para financiar a previdência do servidor da União, a União tem competência. Se é para financiar a previdência do servidor do Estado, o Estado tem competência. Se é a previdência do servidor do DF, o DF, se for do município. Cada ente federativo terá competência para instituir e cobrar as contribuições previdenciárias cobradas dos seus servidores. Que servidores? Qualquer servidor. Pode ser o servidor que está na ativa? Pode. Pode ser o servidor que está aposentado na inativa? Pode. E pode ser o pensionista. Pode ser o pensionista. Pode ser o servidor nativa, inativa ou pensionista, não me interessa. Mas se o servidor é do DF, o DF vai cobrar. Então, se o servidor for federal, estadual, distrital, municipal, a União, o próprio Estado, o próprio DF e o próprio município vai cobrar. E prova. E é aqui que ainda não foi cobrado. A emenda constitucional prova 103 de 2019, mais conhecida como reforma da Previdência, acrescentou no 149, parágrafo 1º da Constituição, a possibilidade das contribuições previdenciárias dos servidores terem alíquotas progressivas. Estou avisando, isso ainda não caiu na prova. Eles podem ter alíquotas progressivas nas contribuições previdenciárias. Nós vamos aumentando aos pouquinhos o valor da alíquota conforme aumenta a sua remuneração, estilo imposto de renda. Isso ainda não foi cobrado em prova. Servidor ativo, inativo, pensionista, servidor do Estado, DF, município, podem instituir alíquotas progressivas sobre as contribuições previdenciárias. E a outra que vira e mexe cai na prova, a COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública, de competência dos municípios e do Distrito Federal, podendo ser cobrada em conjunto com a fatura de consumo de energia. Lembrando que a taxa de iluminação pública, em hipótese nenhuma, a taxa de iluminação pública, ela foi declarada inconstitucional, ok? Não podemos ter taxas de iluminação pública em hipótese nenhuma, porque é um serviço indivisível. Quando a taxa de iluminação pública é declarada inconstitucional, não dá nada. A gente emenda a Constituição, cria o artigo 149A da Constituição, e o que a gente paga hoje é taxa ou COSIP. COSIP, Contribuição Social de Iluminação Pública, de competência dos municípios e do Distrito Federal, certo? Então, lá a questão. O Estado Beta criou uma contribuição previdenciária do servidor estadual, do próprio servidor do Estado Beta. Pode ser? Pode. A cobrar dos ativos, aposentados e pensionistas. O comando tá lindo. Não tem nenhum erro no comando da questão até agora, tá lindo. Antes, porém, submete o referido projeto de lei ordinária para análise da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para emissão de parecer sobre a constitucionalidade do tributo. Diante disso, a referida contribuição social previdenciária, letra A, poderia ser criada por lei ordinária. Pode aqui, ó. Poderia ser criada por lei ordinária. Não é as 4 matérias de lei complementar, não é norma geral, não é empréstimo compulsório, não é IGF, não é residual, então vai criar por lei ordinária, tá lindinha, a ser cobrada dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, gabarito letra A, que é o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, ok? B, poderia ser criada por lei ordinária, pode, mas só pode ser cobrado de servidor ativo, não. Ativo, inativo, pensionista, falso. Não poderia ser criado por lei ordinária. Claro que pode. Não está nos meus 4 dedos de matéria de lei complementar. Falso. Não poderia ser criado por lei ordinária. Pode sim, não é matéria de lei complementar. E só do servidor ativo, não. É por lei ordinária do ativo, do inativo e do pensionista. Gabarito letra A. Lindinha, bem tranquila. Extremamente tranquila, ok, professor? Certo? Olha lá.
Próxima questão. Muito boa. Não, mas sempre cai. Sempre cai. Sequencial. Estuda, pelo amor de Deus. Marcelo, servidor do Estado X, verificando sua conta bancária, percebeu que houve a retenção a maior de imposto de renda de pessoa física. O que é reter a maior? Pagar mais do que devia. Se houve uma retenção a maior, foi retido mais do que devia. Isso é um pagamento indevido e ele tem direito de ser o quê? Restituído, ok? Objetivando receber a quantia recolhida maior de volta a ser restituído, Marcelo ajuizou a ação de repetição de indébito, incluindo no polo passivo o Estado X. Para tudo. Segura. Olha lá. Não, pessoal, essa questão aqui não tem amostra nenhuma de previdenciário. Isso aqui não é previsão nenhuma para o 38º que vai cair previdenciário. Isso aqui tá lá, ó, no Sistema Tributário Nacional, do artigo 145, do artigo 145 ao 159, nós temos o Sistema Tributário Nacional. Nós temos 17 artigos no Sistema Tributário Nacional. Vocês precisam ler os 17 artigos do Sistema Tributário Nacional. A prova ela é legalista. Eu preciso que vocês leiam o 145. Tá tudo lá, não é? Isso aqui sempre caiu. Isso sempre foi cobrado. São 17 artigos. Eu poderia estar pedindo para você ler os 2.000 artigos do Código Civil. Eu estou pedindo para você ler 17 artigos. É leitura simples. Leiam o Sistema Tributário Nacional. Ok, pessoal? Certo? Olha lá. Então, essa questão aqui, ó, sempre caiu. O servidor do Estado X teve descontado imposto de renda de pessoa física maior. E aí ele entrou com uma ação de repetição para ser restituído, incluindo no polo passivo como réu o Estado X. Ok, pessoal? Certo até aqui? Pois bem. O que acontece? O imposto de renda é até um tributo de competência da União. Tributo de competência exclusiva da União. Só que está escrito no 158 da Constituição, que é o Sistema Tributário Nacional, fala o seguinte, que do imposto de renda retido na fonte, do servidor estadual, distrital e municipal, 100% do que for retido na fonte de imposto de renda do servidor estadual, distrital e municipal, 100% do dinheiro é repassado para o Estado, para o DF e para o município. Pense comigo, se 100% do imposto de renda retido na fonte do servidor do DF é repassado para os cofres do DF, se houver um pagamento indevido, eu vou pedir restituição contra a União ou contra o DF? Contra o próprio DF. Porque se o DF recebeu o dinheiro, é ele que vai restituir. Do imposto de renda retido na fonte do servidor do Estado de São Paulo, 100% vai para o Estado de São Paulo. Então, se tiver que restituir, cobra de São Paulo no TJ do São Paulo. Se for o imposto de renda retido na fonte do servidor do Amazonas, 100% foi para o Amazonas. Repetição contra o Amazonas no TJ do Amazonas. 100% do imposto de renda retido na fonte do Estado do Mato Grosso é dado para o Estado do Mato Grosso. O dinheiro foi para Mato Grosso. Se tiver que restituir, contra Mato Grosso no TJ do Mato Grosso. E se for o imposto de renda retido na fonte do servidor federal, aí 100% foi para a União mesmo, porque ele era servidor federal, entra contra a União no TRF, na Justiça Federal. Isso é só para o imposto de renda retido na fonte do servidor estadual, distrital e municipal, por conta da repartição de receita, que é a súmula 447 do STJ. Então, no comando da questão, se o servidor era do Estado X e houve um recolhimento a maior, a repetição de indébito tem que ser ajuizada no Estado X e no TJ do Estado X. Se você não achar isso, não tem o quê? Gabarito. Olha lá, letra A.
O imposto sobre a renda é um tributo de competência exclusiva da União, verdadeiro. Ele é um tributo federal, verdadeiro. E, portanto, o polo passivo deve ser integrado pela União. Neste caso, não, porque 100% foi repassado para o Estado X, então restituição contra o Estado X. Só neste caso, ok, pessoal? Certo? B. Marcelo não possui legitimidade ativa, mas o que é isso? Para propor ação de repetição de indébito, visto que não suportou ônus. Meu amigo, isso aqui não é ICMS-IPI. ICMS-IPI que tem a figura de contribuinte de direito e contribuinte de fato. Imposto de renda é um tributo direto. Tem nada disso aqui não. Contribuinte de direito e contribuinte de fato. Marcelo teve um desconto indevido. É ele que tem legitimidade para pedir a restituição de imposto de renda pago indevidamente, ok? C. Somente o Estado X tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, verdadeiro, de restituição de indébito, verdadeiro, de imposto de renda de imposto sobre a renda, verdadeiro, retido na fonte, verdadeiro, e proposta por seus servidores, verdadeiro. Se quem recebeu o dinheiro foi o Estado X, na hora de restituir contra o Estado X, no TJ do Estado X, aqui vai ser exatamente a súmula 447 do STJ, gabarito letra C, ok? D, tanto o Estado X quanto a União. Não, o Estado X não tem legitimidade porque é uma situação específica, ok? Próxima. A empresa pública estadual com imunidade tributária que a desonera do pagamento de imposto de renda, reconhecida desde 2020 por decisão do Supremo, transitada e julgado, deixou de cumprir com diversas obrigações acessórias. Que cachaça é essa que colocaram na sua água? O fato de você ter imunidade não a exime do cumprimento da obrigação acessória. Você tinha imunidade dos impostos como regra, incidentes sobre patrimônio, renda e serviço. A imunidade não exime do cumprimento de uma obrigação acessória. Mesmo imune ou isento, você deve cumprir com todas as obrigações acessórias. Em decorrência disso, foi autuada, claro que foi, e recebeu uma multa, parabéns, pelo descumprimento de obrigação acessória. Tá lindo! A empresa procura você como advogado, indagando sobre a validade da exigência dessa penalidade. Tá massa? Uma vez que sua imunidade foi reconhecida, dane-se. Mesmo imune, você deve cumprir com todas as obrigações acessórias. Diante desse cenário sobre a autuação fiscal e a respectiva cobrança, assinale a opção correta. Letra A. Por que com a professora explicando fica mais fácil? Porque eu vou comentando com vocês, vai dando uma segurança, um conforto, o coração fica quentinho. A professora está comentando comigo, chega a dar um acalento. Por isso, pessoal, grava isso aqui, ó. O estudo, ele é um pouco solitário. Poxa, professora. Pessoal, nós temos que aprender a viver na nossa própria companhia. Afinal de contas, eu vou viver comigo 100% dos meus dias. E o estudo, ele é um pouco solitário. Por quê? Porque se você estuda com seu colega, é válido, é melhor do que não estudar. Mas às vezes, quando você estuda em grupo, você não consegue identificar de verdade aonde está a sua deficiência que precisa ser suprida. Porque quando você estuda em grupo, um aluno questiona, o outro colega questiona, o outro dá uma opinião, o outro traz uma informação e você não sabe onde está a sua real deficiência. Porque às vezes o seu raciocínio vai vinculado com o seu colega ou com o seu grupo. Então, em dado momento, entendam, vocês vão ter que estudar sozinhos. Vocês vão pegar uma prova e vão resolver ela sozinho, porque vocês precisam identificar quase uma contribuição de melhoria. Onde está a sua dificuldade individual dentro da prova? Porque na hora da prova, 26 de fevereiro, você vai sentar com a sua cadeira sozinho, a sua caneta para responder a prova sozinho. Mas você não está sozinho. Você tem tudo que você precisa. Deus, seu cérebro e a sua caneta. Mas o trajeto do que você faz até 26 de fevereiro é primordial. Você não é aprovado 26 de fevereiro. Você constrói uma aprovação até 26 de fevereiro. Pensem sobre isso. Olha lá.
Então, a empresa te procurou para questionar sobre a validade dessa penalidade, dessa multa, uma vez que ela tem imunidade reconhecida. Tem imunidade, mas tem que cumprir a acessória. Se não emitir nota fiscal, você será o quê? Multado. Diante desse cenário, sobre a autuação fiscal e a respectiva cobrança de multa, assinale a alternativa correta, ok? A multa é inválida e ilegal? Por que a multa é inválida e ilegal, meu filho? Você tem imunidade, mas não cumpriu a obrigação acessória. Se não cumpriu a obrigação acessória, você vai ser o quê? Multado, não tem o que fazer por você. Por inexistir a obrigação principal, e aplica-se a regra de que a acessória segue a principal. Se não é civil, que a acessória segue a principal. Se você tiver imunidade, cumpra as obrigações acessórias, senão você vai ser multada. A multa tá linda, parabéns, fisco. São válidas e legais? São, porque o descumprimento da obrigação acessória não emitiu a nota fiscal, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal no que diga respeito à penalidade pecuniária, artigo 14, inciso 3º do CTN e 113, parágrafo 3º do CTN. O mero descumprimento de uma obrigação acessória não emitiu nota fiscal, a converte automaticamente em principal, porque você vai receber uma multa com muito carinho nesta hora, gabarito letra B, ok? C. Só poderiam ser exigidas caso a imunidade não fosse coíbe. Isso é um absurdo, meu filho. Você tem imunidade. Imunidade é direito e garantia individual. Matéria de cláusula pétrea. Será reconhecida a qualquer momento, mas tem que cumprir as obrigações acessórias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falso. D são inválidas? Não são. Porque a imunidade veda nada. A exigência de obrigação acessória veda o caramba. Mesmo imune, você tem que cumprir com todas as obrigações acessórias sob pena de ser o quê? Multado. Ok, pessoal? Por hoje o nosso tempo foi finalizado. Vou deixar aqui as redes sociais. Hoje eu fiz uma enquete lá no story do Instagram. Entra lá para você responder, para você treinar os seus conhecimentos. Hoje é enquete de estatuto, né? De estatuto, regulamento e código de ética, que daqui a pouquinho eu vou soltar o vídeo explicando a enquete, ok, pessoal? @Maria Cristina Barreiros com H, tanto o grupo do Telegram como o grupo do Instagram. Vai dar tudo certo, nós vamos estar aqui diariamente construindo a nossa aprovação todos os dias até 26 de fevereiro. Beijos!